Eu, Alice, sempre fui conhecida como a mulher mais dura de toda esta região. O meu pai, um rancher tradicional e um homem de poucas palavras, criou-me com mão de ferro desde muito nova. Uma mulher forte não chora, ele repetia enquanto me ajeitava o chapéu de cabedal. Uma mulher forte aguenta tudo, em silêncio e de cabeça erguida. Cresci no meio da áspera caatinga, onde o sol racha a terra e a vida te ensina a ser dura. Aprendi a montar a cavalo antes de saber andar direito, a laçar um bezerro aos 10 anos e nunca, jamais, a mostrar fraqueza. Entre cercas de arame farpado, poeira vermelha e o silêncio apenas quebrado pelo canto distante dos galos, o meu coração endureceu como a casca de um cacto mandacaru. Quando a minha mãe morreu, eu tinha apenas 12 anos. O pai disse que agora eu tinha de ser forte por dois e eu engoli o soluço seco que queria escapar. Aos 22 anos, todos os homens da região me respeitavam. Sabiam que Alice não era mulher para se meter com ela. Eu dominava o gado, consertava cercas e nunca, nunca deixei que ninguém visse uma lágrima minha. Foi numa tarde escaldante, daquelas que parecem querer derreter até as pedras, que tudo mudou. Eu estava a reparar a cerca nos fundos da propriedade, a lutar para levantar um poste grosso que tinha caído durante a última tempestade. Era uma trave pesada, antiga, que o meu avô tinha lá posto quando a quinta era apenas mato e coragem. O suor escorria-me pelo rosto. As minhas mãos calejadas ardiam no cabo da ferramenta. Mas eu não ia pedir ajuda. Nunca pedia. Foi então que ouvi o som de cascos a aproximarem-se devagar, respeitosamente, como quem sabe que no sertão não se chega a fazer barulho. Era o Jonas, o novo vaqueiro que o pai tinha contratado há algumas semanas. Ele era diferente dos outros homens dali. Falava baixo, tinha um olhar gentil, mas firme, e tratava-me sempre com uma delicadeza que eu não percebia e, para ser sincera, me incomodava um pouco. "Precisa de uma mãozinha aí, Alice?" perguntou ele, a desmontar do cavalo com o seu jeito calmo. "Não preciso da ajuda de ninguém", respondi secamente, como sempre fazia, a tentar levantar sozinha o poste grosso que parecia ter virado pedra. Mas o Jonas não voltou para o cavalo. Ficou ali, a observar-me, a lutar com a madeira pesada. E quando viu que eu estava mesmo com dificuldades, aproximou-se devagar. "Deixa-me dar uma ajuda com isso", disse ele, a pousar as suas mãos grandes e calejadas mesmo ao lado das minhas no tronco. Naquele momento senti algo que nunca tinha sentido antes. Uma sensação que não era do sol escaldante, um tremor nas pernas que não era do esforço. Uma estranha vontade de não ser a mais forte o tempo todo. Pela primeira vez na vida, senti-me pequena ao lado de alguém. E isso assustou-me mais do que uma cobra aos meus pés. Juntos, conseguimos levantar o poste grosso e encaixá-lo no lugar. Mas quando terminamos, em vez de me sentir vitoriosa como de costume, senti uma coisa estranha no coração. O Jonas não foi embora. Ficou ali ao meu lado, encostado à cerca, a partilhar o peso daquele silêncio pesado do sertão. E foi ali, encostada àquele poste grosso da cerca, a olhar para o horizonte que eu sempre tinha desafiado, que senti os meus olhos arderem. Lutei contra o sentimento, mas não consegui segurar. Pela primeira vez em 10 anos, desde que a minha mãe morreu, chorei. Chorei ali mesmo, ao pé do poste grosso, com o rosto virado para o pôr do sol para que ele não visse a minha fraqueza. Mas o Jonas viu e, em vez de rir ou me julgar, apenas pousou a mão levemente no meu ombro, sem dizer uma palavra, como quem percebe que às vezes até quem foi criado para ser forte precisa de alguém por perto. Aquele gesto no meu ombro foi como se o Jonas tivesse encontrado a fenda na pedra em que me tinha tornado ao longo dos anos. Senti o meu corpo inteiro a tremer, não de frio, mas de algo que não conseguia nomear. Foi como se toda a dureza que eu tinha construído estivesse a derreter naquele simples momento. "Alice", disse ele suavemente, com aquela voz profunda que parecia vir do fundo da alma. "Até o mandacaru chora quando floresce. Não há nada de errado em tu chorares também." Aquelas palavras atingiram-me como um murro no coração. Ninguém nunca me tinha dito que estava tudo bem em não ser forte o tempo todo. Virei-me para ele com o rosto molhado de lágrimas que já não conseguia esconder. E vi nos seus olhos uma compreensão que me desarmou completamente. "O meu pai sempre disse que uma mulher forte não chora", murmurei a limpar o rosto com as costas da minha mão suja de terra. "O teu pai ensinou-te a sobreviver, Alice, mas às vezes precisamos de aprender a viver também", respondeu o Jonas, a aproximar-se sem pressa, como quem se aproxima de um animal ferido com cuidado.
Nos dias que se seguiram, o Jonas começou a aparecer sempre que eu estava a trabalhar sozinha. Não era coincidência, eu sabia. Ele estava lentamente a ensinar-me que aceitar ajuda não era uma fraqueza, que partilhar o peso das coisas não me tornava menos capaz. Ele tinha uma maneira gentil de lidar com tudo. Quando o gado se dispersava, ele não gritava, apenas assobiava uma melodia suave que parecia acalmar os animais. Quando o sol batia forte, ele trazia água fresca sem que eu pedisse. E eu dava por mim a observar a forma como os músculos nos seus braços se moviam quando ele laçava, o cheiro a suor e a terra que ele trazia do campo. Foi numa tarde em que uma das novilhas ficou atolada num buraco de lama. A lama era pegajosa e pesada, e o animal berrava desesperadamente. Tentei movê-lo sozinha com a corda, mas era demasiado grande e o buraco de lama demasiado fundo. O Jonas veio a correr e, sem pensar duas vezes, saltou para o meio da lama. "Ande, Alice! Ajuda do teu lado, eu empurro daqui!" gritou ele. E juntos lutamos para libertar o animal. Os nossos corpos estavam próximos, suados, cobertos de lama. Senti o seu hálito pesado perto do meu rosto, o calor que irradiava dele misturado com o cheiro forte à terra molhada. Quando a novilha finalmente se soltou, caímos os dois na relva, exaustos. E pela primeira vez em anos, escapou-me uma gargalhada, um som que eu não ouvia há tanto tempo. O Jonas olhou para mim, os seus olhos a brilhar com cansaço e algo mais. "És forte, Alice. Verdadeiramente forte", disse ele. E desta vez a palavra forte soou como um elogio, não como um fardo. Naquela tarde, enquanto voltávamos para a sede, encharcados e sujos, ele parou de repente. O sol estava a pôr-se, a pintar o céu de vermelho e laranja. Olhou para mim com uma intensidade que me fez o coração disparar. "Alice", começou ele, a sua voz um sussurro rouco. "Tu és a mulher mais bonita que eu já vi." O meu coração falhou uma batida. Eu, habituada a ser elogiada pela minha força, pela minha coragem, nunca pela minha beleza. Senti o meu rosto corar. Pela primeira vez não soube reagir. As suas palavras eram tão doces que me deixaram tonta. Ele deu um passo em frente, estendeu a mão e roçou levemente o meu rosto, o seu polegar áspero a deslizar na minha face com uma delicadeza que me fez tremer. Um arrepio percorreu-me toda a espinha. Senti a sua presença perto da minha, o seu hálito a misturar-se com o meu. "Jonas", a minha voz saiu como um fio. Ele pousou a outra mão na minha cintura, guiando-me gentilmente para mais perto. As nossas formas uniram-se e eu senti cada músculo dele, cada batida do seu coração acelerado. Foi como se toda a eletricidade do sertão se tivesse concentrado naquele espaço entre nós. "Não precisas de carregar o mundo sozinha", sussurrou ele ao meu ouvido, e a sua voz tinha um tom que me fazia querer render-me completamente. Naquele momento, ali parada no meio da caatinga, com o pó a subir aos nossos pés e o chilrear dos grilos a preencher o ar, senti algo profundo, algo que ia além da força, algo que me fazia questionar tudo o que eu pensava saber sobre mim. Pela segunda vez na presença dele, chorei, mas desta vez não foi de tristeza, foi de alívio, de descoberta, de uma alegria que eu não sabia que existia. O Jonas abraçou-me enquanto eu chorava, passando a mão pelo meu cabelo, a murmurar palavras doces que eu nunca tinha ouvido. E foi ali, naquele abraço que durou uma eternidade, que eu entendi que ser forte não significava estar sempre sozinha. Que às vezes a maior força estava em permitir-se ser cuidada, em deixar que alguém partilhasse o peso da vida comigo. Naquele abraço, no meio do sertão que me viu crescer dura como uma pedra, eu finalmente compreendi o que o Jonas me estava a ensinar. Não era sobre deixar de ser forte, era sobre descobrir que há diferentes tipos de força. Ele mostrou-me que a maior coragem não estava em aguentar tudo sozinha, mas sim em confiar em alguém o suficiente para partilhar o peso da vida. Nos dias que se seguiram, o Jonas tornou-se a minha companhia constante. Trabalhamos juntos desde o nascer do sol, e eu descobri que ter alguém ao meu lado não diminuía a minha capacidade, multiplicava-a. Quando o Seipasiasta no gado se dispersava, os nossos assobios misturavam-se numa melodia que acalmava os animais. Quando o sol batia forte, ele trazia água fresca sem que eu pedisse, e eu fazia o mesmo por ele. Foi numa dessas tardes, a arranjar uma cerca debaixo do sol escaldante, que ele parou de trabalhar e olhou para mim com aquela intensidade que me desarmava sempre. "Alice", disse ele a voz rouca de cansaço e de algo mais,
Sabes que mudaste completamente a minha vida? Senti o meu coração a disparar. Ninguém nunca me tinha dito algo assim. Algo assim. Ele aproximou-se, pousou as suas mãos calejadas no meu rosto, e eu senti cada calo, cada marca que o trabalho tinha deixado nelas. Foi como se toda a eletricidade do sertão se tivesse concentrado naquele contato. Tu ensinaste-me que ser forte não é carregar tudo sozinha. Sussurrei, a minha voz a sair como um fio. Ele sorriu, aquele sorriso que me fazia sentir borboletas no estômago. E tu ensinaste-me que o amor verdadeiro não quebra a força de ninguém, faz-nos florescer. Naquela tarde, sob o céu vermelho do pôr do sol, o Jonas ensinou-me sobre uma união que eu nunca tinha conhecido. Não era apenas sobre proximidade física, era sobre entregar a alma, sobre confiar completamente, sobre descobrir que o meu corpo, tão habituado ao trabalho duro, podia sentir arrepios e proximidade intensa que me tiravam o fôlego. Ele expressava carinho com uma delicadeza que contrastava com a rudeza das nossas mãos. Ele mostrou-me que até a mulher mais dura do sertão podia amolecer nos braços certos. Foi uma transformação que começou por fora, mas abalou tudo por dentro. Pela primeira vez, entendi que vulnerabilidade não era fraqueza, era a coragem de se mostrar inteira a alguém que merecia ver quem tu realmente és. Hoje, meses depois, quando me sento no mesmo poste grosso da cerca onde tudo começou, olho para trás e vejo duas mulheres. A Alice fechada, dura, feita só de resistência, e a Alice em que me tornei, ainda forte, mas capaz de amar e ser amada, de chorar quando necessário, de sorrir quando me apetece. O sertão continua áspero, o sol continua a queimar e o trabalho pesado nunca parou. Mas dentro de mim, onde antes havia apenas secura, agora corre um rio. O Jonas não me tirou a força. Ensinou-me que ela podia coexistir com a doçura, com a entrega, com a capacidade de florescer mesmo na terra mais dura. E quando alguém me pergunta como encontrei o amor verdadeiro, eu respondo sempre: foi no poste grosso, onde chorei pela primeira vez em anos. Foi ali que entendi que ser forte não é nunca cair, é ter alguém que te ajuda a levantar quando precisas, que te ensina a florescer, mesmo quando a vida tenta fazer-te murchar. Porque no sertão, como na vida, as coisas mais bonitas nascem da união da força com a delicadeza. E foi isso que o Jonas me ensinou, que o amor verdadeiro não nos quebra. Faz-nos descobrir uma versão de nós mesmos que nem sabíamos que existia. E tu? Já viveste um amor que te fez florescer? Conta lá a tua história aqui nos comentários, porque no sertão da vida, todos têm uma história de transformação para contar.